Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a nosso comentário, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 14º encontro. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, do versículo de 1 a 15. Motivos de generosidade, coleta para Jerusalém. Façamos então agora a nossa leitura. Capítulo 8, do versículo de 1 a 15. Quero informar-vos, irmãos, a respeito da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio a uma grave provação, transbordaram de alegria. Em sua extrema pobreza, esbanjaram generosidade. Na medida de suas forças, deram, e eu testemunho, e acima delas. Espontaneamente e com insistência, nos pediam o favor de participar nesse serviço aos consagrados. Superando minhas expectativas, ofereceram suas pessoas, primeiro a Deus, depois a nós, segundo a vontade de Deus. Por isso pedimos a Tito, já que começou, que leve a termo entre nós essa generosa tarefa. E visto que tendes abundância de tudo, fé, eloquência, conhecimento, fervor para tudo, afeto por nós, tende também abundância dessa generosidade. Não digo como uma ordem, mas vendo o entusiasmo de outros, quero comprovar se vosso amor é genuíno. Pois conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por nós se tornou pobre, para vos enriquecer com a sua pobreza. Dou-vos minha opinião nesse assunto, já que no ano passado tomastes a iniciativa do projeto e sua execução. Agora vos convém levá-lo a termo. Dessa forma, ao entusiasmo por projetá-lo, corresponderá ao realizá-lo, segundo vossas possibilidades. Pois onde há entusiasmo, aceita-se o que for, sem pedir o impossível. Não se trata de aliviar outros, passando vós apuros, mas de obter a igualdade. Que vossa abundância remedeie por agora a sua escassez, de forma que um dia a abundância deles remedeie vossa escassez. Assim haverá igualdade, como está escrito: a quem recolhia muito, nada lhe sobrava; a quem recolhia pouco, nada lhe faltava. Versículo 1. Quero informar-vos, irmãos, a respeito da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Aqui Paulo refere a coleta da Macedônia, que também vem citada na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 26. A Macedônia e a Caia fizeram uma coleta em benefício dos pobres que estavam em Jerusalém. As comunidades da Macedônia, as igrejas eram Tessalônica, Bereia e Filipos. Como vimos no livro dos Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao capítulo 17, versículo 4. Corinto era a capital da Acaia. O ato da coleta é visto por Paulo como graça de Deus, uma bênção, uma dádiva. A obra de caridade da igreja é fruto da graça divina que age na igreja. Nós vemos, então, nesse capítulo 8, versículo 4, versículo 6, versículo 7 e 9. Versículo 2. Em meio a uma grave provação, transbordaram de alegria em sua extrema pobreza, esbanjaram generosidade. O ato de caridade da igreja da Macedônia, encontramos a seguinte situação. Embora as comunidades eram atribuladas, ao contribuir, fizeram com alegria transbordante.
Estando as igrejas em extrema pobreza, se deram copiosamente. Devido a esta situação, revelou a grande riqueza da generosidade da igreja da Macedônia. Versículo 3. Na medida de suas forças, deram eu testemunho e acima delas. Os cristãos da Macedônia agiram sem serem constrangidos, mas por livre iniciativa. Doaram-se não só conforme suas forças, mas até acima de suas forças. Versículo 4. Espontaneamente e com insistência, nos pediram o favor de participar nesse serviço aos consagrados, isto é, os santos. Não foi preciso que pedisse a eles para ajudar, mas eles sentiam um favor, poder contribuir, e queriam tomar parte no socorro, isto é, agir em favor dos santos de Jerusalém. Eles participaram e pediram com insistência que queriam ajudar. Versículo 5. Superando minhas expectativas, ofereceram suas pessoas, primeiro a Deus e depois a nós, segundo a vontade de Deus. O estado da coleta ultrapassou toda expectativa. Os cristãos deram-se a si mesmos, se empenhando pessoalmente na coleta, e sacrificaram para ajudar outros. Em primeiro lugar, os donativos foram destinados aos pobres e também ao Senhor e seu apóstolo. As igrejas da Macedônia compreenderam que deveriam ajudar os pobres de algumas comunidades, mas ainda, no interesse da propagação do Evangelho, a necessidade de ajudar a igreja. Servindo a igreja, serve-se afinal ao próprio Cristo e a Deus, pois servir a Deus é procurar também servir aos irmãos. A igreja da Macedônia se sacrificava também para ajudar Paulo. Versículo 6. Por isso pedimos a Tito, já que começou, que leve a termo entre vós essa generosa tarefa. Diante do êxito da coleta que foi feita pelas igrejas da Macedônia, Paulo incentivou a comunidade de Corinto à mesma obra. Paulo deu essa tarefa a Tito, seu colaborador. Versículo 7. E visto que tendes abundância de tudo, fé, eloquência, conhecimento, fervor por tudo, afeto por nós, tende também abundância dessa generosidade. A comunidade de Corinto possui graças em abundância, e que deve transformar essas graças em obras de caridade. Ela possui vários dons, a fé, a palavra, isto é, eloquência, o conhecimento, a ciência. A fé é um dom que a pessoa recebe. A fé é o conhecimento. A atitude de quem crê como expressão de confiança, dedicação e sacrifício. A palavra é manifestada na igreja, eloquência, confiada a cada um para poder professá-la e ensiná-la, a fim de convencer também os outros. A ciência, o conhecimento, é a compreensão da fé, a autêntica sabedoria divina. O afeto que a comunidade dedica a Paulo, que vem demonstrado na caridade e amor fraterno, que Paulo ensinou aos coríntios, esta deve se transformar em gestos concretos nas obras de caridade. Versículo 8. Não digo como uma ordem, mas vendo o entusiasmo de outros, quero comprovar o vosso amor, quero comprovar que o vosso amor é genuíno. Paulo quer evitar que os coríntios possam interpretar a sua intenção como uma coação, uma obrigação imposta. Ele fala e age com sua autoridade apostólica. Diante do exemplo das igrejas da Macedônia, ele quer comprovar a sinceridade da comunidade da igreja de Corinto, pois a caridade é o fundamento da fé e do conhecimento,
paciência. Paulo, assim, quer comprovar a caridade da igreja de Corinto, para ajudar a igreja de Jerusalém, aos pobres que ali vivem. A caridade é a união amorosa com Deus. Versículo 9. Pois conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por nós se tornou pobre, para vos enriquecer com a sua palavra. Paulo chama agora a atenção da igreja de Corinto para o exemplo de Cristo Jesus. Cristo renunciou a permanecer junto do Pai, na plenitude divina. Deixou a glória celeste, que o Filho de Deus tinha direito, e escolheu a pobreza da existência humana, para com sua palavra dar à pobreza humana a riqueza eterna da redenção. Deve-se pensar menos em si próprio e mais no bem-estar e na felicidade dos outros. Versículo 10. Dou-vos minha opinião, esse assunto, já que no ano passado tomastes a iniciativa do projeto, como também a sua execução. Paulo dá a sua opinião. Ele não pretende ordenar a igreja de Corinto, mas aconselhar, exortar. A execução da coleta já vinha sendo prolongada por algum tempo em Corinto, pois já tinham iniciado esta coleta um ano antes. A ideia da coleta e seu planejamento, com sua realização, foi de livre e espontânea vontade. Versículo 11. Agora vos convém levá-lo a termo. Dessa forma, ao entusiasmo por projetá-lo, corresponderá o realizá-lo, segundo vossas possibilidades. A comunidade de Corinto resolveu, há mais de um ano, por iniciativa própria, fazer a coleta. Agora deve executar e consumar o que começou. Já que começou, vem o dever de terminar. Não basta querer, tem que realizar concretamente. Versículo 12. Pois onde há entusiasmo, aceita-se o que for, sem pedir o impossível. Paulo aconselha a contribuição segundo as posses, pois a boa vontade e aquele que se doa são agradáveis na medida daquilo que o doador propõe. Não se impõe nada de impossível, e não se pode dar o que não se possui. No contexto da comunidade de Corinto, este aconselhamento tem seu fundamento, pois a maior parte da igreja de Corinto, da Caia, é constituída de pessoas pobres. Versículo 13. Não se trata de aliviar outros, passando vós apuros, mas obter a igualdade. Aquilo que se doa não pode ultrapassar os limites, aliviando aquele que recebe e deixando em necessidade e aflição aquele que doa. Deve-se conseguir a meta da equidade na distribuição dos bens essenciais à vida. Versículo 14. Que vossa abundância remedeie por agora a sua escassez, de forma que um dia a abundância deles remedeie vossa escassez. Assim haverá igualdade. A abundância das outras igrejas deve aliviar a escassez dos pobres de Jerusalém. O auxílio servirá de alívio à situação de pobreza das outras comunidades. A abundância da igreja de Corinto é um remédio diante da pobreza da igreja de Jerusalém. E que a abundância da igreja de Jerusalém possa remediar a escassez da igreja de Corinto. A abundância de Jerusalém, a igreja mãe, se refere aos bens espirituais.
Versículo 15. Como está escrito, a quem recolhia muito, nada lhe sobrava. A quem recolhia pouco, nada lhe faltava. Essa referência aqui é do livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 18, quando falava sobre o maná. Paulo agora reforça a sua exortação e cita uma passagem do Êxodo. Tudo deve acontecer novamente, como vem narrado no milagre do maná. Agora, o milagre que aconteceu no deserto deve referir-se agora pela reciprocidade de amor fraternal na comunidade cristã. Aqui encontramos a indicação sobre a organização material das igrejas paulinas e sua solidariedade financeira. Com isso, nós terminamos esse comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.